massa, então, falei sobre aceleração, falei sobre tensão, né? Falei sobre força resultante, falei sobre roldanas, né? Só que eu mostrei as roldanazinhas lá do simulador, né? Como é que funciona e tal. Você associa uma roldana na outra, né? Você encaixa uma roldana na outra. Só que pode até ser uma tendência, eu acredito que deva cair mais exercícios com roldanas daquela forma lá, né? Que eu expliquei e vou colocar uma atividade na plataforma referente à segunda etapa, não precisa preocupar, sobre aquelas outras roldanas ainda, tá? Porque eu acho que o próximo exercício sobre roldanas, se alguém quiser inovar, fazer algum exercício diferente, vai ser com roldanas daquele jeito. Mas eu não posso deixar de falar do tradicional, que é esse aqui, que vocês estão vendo aí na tela, onde ele vem aqui e coloca para mim uma certa massa aqui, sei lá, uns 120 quilogramas, por exemplo. E fala assim: nossa, que força que eu tenho que fazer do outro lado aqui para equilibrar esse sistema todo, deixar ele parado. Bem, então, primeira coisa é saber que força é essa que está atuando nessa primeira roldana ou polia, né? É a força peso. Então, se você calcular essa força aí, né, essa força vai ser a massa de 120 quilogramas que eu coloquei ali, vezes 10. Tá? Então, eu estou explicando uma teoria, mas estou resolvendo também. Então, não Ô, fala, Carlos, amigão. mas aí não te deu a massa da Rodana, ou deu? Não, e mesmo se tivesse fornecido essa massa da roldana, ela não influencia, tá? Ela não é contabilizada aqui não. Na verdade, você está exercendo uma força na roldana, a roldana está pendurada, né? E eu estou desprezando duas coisas que eu desprezo na roldana: a massa e o atrito. Nossa, é interessante saber disso, que o peso da roldana não importa, porque a gente já se livra de questão pegadinha, né? Exatamente, exatamente. Então você não precisa preocupar nem com o atrito e nem com a massa da roldana. A gente despreza isso aí. Só com a massa que está pendurada mesmo aqui, que é os 120 quilogramas vezes 10. 1.200 newtons. É o que está atuando aqui, ó. Bem, quem são as roldanas móveis e quem são as roldanas fixas? Essa daqui de cima ó, é fixa. Eu já vou nela que é mais fácil. Ela está grudada no teto, ela é fixa. Ou seja, ela não diminui em absolutamente nada a força, ela só conduz. A força que chega nela aqui, ela conduz para outra extremidade. E você se vira aqui para fazer a força. Beleza? Então tá. A força é de 1.200 newtons. Então vamos lá. O que está acontecendo com essa força de 200? Eu gosto de pensar assim, eu particularmente acho mais fácil. Estão exercendo uma força aqui na roldana para baixo, de 1.200 newtons. Aí o que a rodana tem como opção? Ela é móvel. Essa daqui é uma rodana móvel. Né? Eu sei que ela é móvel porque em vez dela ser ligada, ter uma ligação só para cima, ela tem duas. Ó. Então a metade da força ela joga para cá. Ó. Então aqui vai ter uma força considerável ainda, que é uma força de 600 newtons, que é a metade daquela lá. A outra força ele vai jogar para o outro lado. Então, aqui eu vou ter uma força de 600 newtons. Então, o que a primeira rodana fez? Ela dividiu a força. Bem, imagina só. É como se você tivesse, de forma grosseira, tá? Um toquinho ali. E do lado de cá você amarrou uma corda num bloco, né? Num bloco de 120 newtons. Aí ele está sendo puxado para baixo com uma força para baixo lá de seus 1.200 newtons. Aí o seu toquinho, né, vamos dizer assim, né, ele tem uma corda saindo para cá e uma corda saindo para cá. Como que você faz para equilibrar isso aí? Ué, o único jeito é você fazer uma força aqui para cima, que é a metade do que você tinha antes,
e do outro lado você fazia a mesma coisa, né? Então os 1.200 eu joguei 600 para cá e 600 para cá. Ó. A outra rodana também é móvel e também fez a mesma coisa. Móvel, ela também é móvel. Eu tenho duas móveis, né? Então ela fez a mesma coisa, ela jogou metade da força para cá. Então, olha que eu estou desenhando proporcional, hein? Era 1.200, joguei 600 para cá, 600 para cá. Dos 600 que chegou nessa do meio, joguei 300 aqui para cima, ok? E vou jogar 300 para o outro lado. Seria aqui, ó. 300 newtons. Beleza? Aí, esses 300 newtons, né? O que eu fiz? Eu joguei ele para cá, ó. Né? Deixei ele aqui. Essa rodana não tem capacidade de fazer o que essas duas fizeram aqui, ó. Ela só conduz a corda através dela e joga para o outro lado. Então a força que eu vou exercer aqui é quanto? 300 newtons. Então os 300 newtons que eu vou exercer aqui vai equilibrar esses 300 que a rodana do meio está passando. Então olha só, o que era antes 1.200 newtons, né, com a massa relativamente grande, né, foi reduzida a 300 newtons. Ô, Fala, Carlos, Fábio. na segunda rodana, a rodana do Do meio, meio. a que tá ligada na maior, Hum. ela tem uma parte que está conectada no teto. Isso não interfere não, né? Isso é essencial, porque ela joga lá para cima metade da força. Ó. Nela, qual a força que chegou na rodana do meio aqui? 600. O que ela fez com 600? Metade ela jogou no teto, a outra metade ela passou para frente. Problema de quem estiver na frente lá. Só que quem está lá na frente é só uma rodanazinha simples. Né? Eu falo que se eu fizesse essa teoriazinha aqui do toco, vamos dizer assim, né? Você tem um primeiro bastão que está dividindo a força, um segundo bastão que também tá. Então é como se fosse assim, ó. Aqui eu fiz uma força pendurando um bloco, né? Pendurei um bloco aqui. Aí eu taco um teto aqui, ó, né? Tudo torto e tudo mais. Beleza. Aí esse cara aqui jogou uma parte da força lá para cima, jogou a metade. Então eu tenho aqui, né, 1.200 newtons. Ele jogou 600 newtons aqui para cima. Aí eu tenho que desenhar o vetor proporcional, né? O tamanhozinho mais ou menos. Ele jogou para o próximo toquinho aqui, ó. Ele jogou aqui para. Quer ver? Deixa eu fazer um negócio bonitinho. Bonitinho não, né? Bonitinho é difícil, né? Aí ele fez o que? Jogou o outro lado aqui pro próximo toquinho, amarrou aqui. Aí o que o outro toquinho fez? Mandou a metade da força para cá, 300. Tá aqui, ó. 300 newtons, certo? 300 newtons. Beleza. E jogou o outro para uma rodana que não faz nada, né? Ô, coitadinha, né? Mas a outra rodana, na verdade, ela só passa a corda em volta dela aqui, ó. Então a corda, na verdade, só passa por aqui, ó. Passa por aqui e vai para o outro lado. É obviamente que para ela não cair, né? Eu liguei ela aqui no teto, né? Mas aqueles 300 newtons, o que eu fiz? 1.200, 600 eu passei para cá, 600 eu passei para outra, né? Esqueci de falar, 600 está aqui. Desses 600, o que ela fez? 300 passou lá pro teto, né? E os outros 300 passou para cá, ó. Passou para a corda aqui, ó. Puxou a corda, né? Puxou a corda aqui com uma força igual ele puxou o teto, né? 300 newtons. Aí a corda, para não vir embora, eu fui lá e fiz uma força do lado de cá de
300 newtons para manter o equilíbrio. Tranquilos? Para manter o equilíbrio. Quem gosta de fórmula, né? Há quem gosta de fórmula, né? Quem gosta de fórmula, eu gosto de ir raciocinando assim, até mesmo porque tem alguns exercícios que adora perguntar assim, qual que é a força aplicada no ponto A? Qual que é a força aplicada no ponto B? Né? Então eu já sei, ó. À medida que eu vou raciocinando, assim, dividindo as forças, eu já sei. Qual a força aplicada, sei lá, no ponto C, que é bem nessa rodana do meio aqui, ó. Com que força que puxar ela para baixo? Eu acho melhor. Mas há quem gosta de fórmula, a força que você tem que exercer, tá? É a força que você pendurar lá, né? A força peso, que você pendurar, dividido por 2 elevado a n. Quem que é n? É o número de polias, né? Ou roldanas, polias móveis, ok? Ô, Carlos, minha Oi. internet caiu e eu perdi um pouco do cálculo. Então deixa eu voltar aqui rapidinho. O que eu fiz? Você caiu em que uma. Você tinha visto isso aqui, não tinha? Isso aqui você tinha. Você fez a pergunta, foi só depois disso aqui, ó. O que eu fiz? Eu fiz uns toquinhos feios aqui, mas o que vale é a intenção, gente. A intenção da pessoa, né? Então, o que eu fiz? Eu imaginei o seguinte: se eu pego esse cara aqui, que eu pendurei aqui, de 1.200 quilos, né? Um bloco, penduro ele num toquinho aqui, ó, bem no meio dele, amarro aqui, aí eu vou ter atuando aqui uma força grande, que é a força do próprio peso, grandona atuando aqui, puxando o toquinho para baixo. Aí eu pego um lado do toquinho que você tinha perguntado, esse teto aí é importante? É essencial, porque eu pego uma corda e amarro no teto e jogo para lá metade da força. A outra extremidade eu amarro em outro toquinho e jogo a outra metade lá. A do meio funciona como se fosse isso também, um divisor de forças. A força que você fez aqui de 600 no meio, eu joguei para o lado direito aqui, ó, a metade dela, e do outro lado eu joguei a outra metade. Só que a última rodana, eu nem desenhei ela como se fosse um divisor de força, não. Eu coloquei ela, deixei ela normal porque ela é fixa, né? Pô, não, tipo, eu entendi o cálculo, mas o cálculo não, a lógica, mas por que que essa roldana aqui ela não divide o peso que nem as outras? A Ela só última, conduz. Aham. para ela dividir, eu teria que amarrar no meio dela, aplicar a força no meio da rodana, para início de conversa, tá? Porque se eu colocar, aplicar a força aqui, ó, puxar a rodana para baixo, aplicar uma força para baixo, por exemplo, de 300 newtons, igual ele fez lá mesmo. Aí o que que acontece? Aí, se eu fizer uma força no meio, eu tenho que pegar uma corda, passar na rodana aqui, ó, e amarrar essas cordas em algum lugar. Por exemplo, como foi a do meio. Ou uma parte no teto, ou a outra parte também no teto. Ela vai dividir do mesmo jeito, ela não vai movimentar, mas vai dividir. Ou então amarrar ela em outra rodana do lado, igual eu fiz aqui, ó. Então é o jeito que eu aplico a força nela, O ela Carlos, divide ou não. Oi. eu não expliquei bem, mas o que eu queria perguntar mesmo, que agora, colocando melhor, é o que acontece com os 300 newtons que é passado? Ele é o que é utilizado para levantar os 1.200 ou ele só sobra ali no Ele campo? foi transferido para cá, aí você vai lá e faz uma força de 300 newtons para equilibrar. Ou seja, os seus 300 newtons aqui, ó, serviram para quê? Foi sua pergunta. Para equilibrar os 1.200 do lado de cá. Porque eu optei por pegar o 1.200 e ir dividindo, até saber que força que você tem que fazer do lado de cá, ó. Mas, se você quisesse, vou aplicar 300 newtons do lado de cá, quanto que eu posso colocar do outro lado? Fazer o caminho inverso, talvez seja isso que você está pensando. Aí, a primeira rodando, o que, que ela faz? Nada, só transmite. Chega aqui, eu faço 300 newtons aqui. Aí, automaticamente, do outro lado eu também tenho 300. Então, eu consigo segurar alguma coisa de 600. Beleza. Então, aqui é 600. Se tem 600 aqui, também tem 600 do outro lado. Então, eu consigo segurar alguma coisa de 1.200.
Então você pode pensar, eu gosto de pensar em dividir uma força que já existe. Eu acho melhor pensar assim, eu acho mais confortável pensar em dividir alguma coisa, uma força que foi colocada, né, um bloco que foi colocado aqui, e uma força que existe. Aí a roldana sai dividindo a força. Mas se você quiser pensar o contrário, que com essas roldanas eu posso multiplicar a força que eu faço, é a mesma, né? É a mesma coisa. Eu acho mais fácil ir dividindo a força que já existe do que eu ir multiplicando a força que eu poderia colocar do lado de cá. Beleza? Ficou mais claro agora, Fábio? Sim, agora eu entendi. É porque eu tinha ficado confuso com a de força, mas obrigado. Tranquilo, tranquilo. Então tá aí. O máximo que eu posso fazer aqui é colocar mais roldanas móveis para diminuir ainda mais a força aí, tá? Isso que eu poderia fazer. Ou então, do lado de cá, ó, em vez de colocar aqui, ó, em vez de colocar um lado preso aqui no teto, ó, eu poderia ter colocado outra rodana fixa aqui para outra pessoa me ajudar a segurar. Ia dar 600, né? Para ela do mesmo jeito. Esse até para ela seria interessante, não. Mas enfim, eu poderia amarrar no teto ou colocar outra rodana aqui. Beleza? E associando roldanas. Preste bastante atenção que as únicas que são capazes de dividir a força são as que são ligadas no meio, tá? As que você só passa a corda em volta delas não são capazes de dividir nada. São as fixas. Elas só conduzem, né? Só conduzem a força. Beleza? Então é isso aí. Bem, de roldanas eu falei tudo, tá? De roldanas eu falei tudo. E eu vou falar, antes de falar de atrito, né? Que eu tenho muita coisa para falar de atrito aí. Eu vou falar da terceira lei de Newton. Aí eu vou, no meio da terceira lei de Newton, eu vou precisar de atrito. Aí quando eu precisar de atrito, eu vou lá e falo sobre ele. Tá certo? Não ficar falando de uma coisa que você não viu utilidade ainda ali, por exemplo. Bem, o que é terceira lei de Newton? A primeira falou de inércia, que é essa tendência que a gente tem, tá andando de bicicleta, aperta o freio da frente, a gente tem uma chance de cair muito grande, né? Que é a tendência nossa é continuar para frente, é a primeira lei. Um carro freou, né? A tendência sua é ir para frente, acelerou, a tendência sua é ir para trás, né? Até mesmo uma régua que você segurar assim, ó, é, né, se você estiver andando com a régua meio solta, qualquer objeto pendurado na sua mão, uma bolinha, qualquer coisa pendurado através de um cordão na sua mão, você andar rápido e frear de uma vez, o objeto continua, né? Ele continua. Então, em várias situações do dia a dia, a gente percebe o efeito da primeira lei, que é essa tendência que os corpos têm de permanecer no seu estado de movimento. Segunda lei, todas são muito importantes, né? Segunda lei fala de força, dá o conceito de força. E você faz força o tempo todo. Está sentado na cadeira e está fazendo força sobre a cadeira, né? Você vai andar, você vai fazer força no chão. Então o tempo todo você está fazendo força. E o propósito da segunda lei é falar de força, né? E a força tem uma importância muito grande, que aí você começa a voltar lá nas ideias, em tudo que eu falei de cinemática, você fala assim, aí você vai me xingar, fala, cara, por que você não explicou força primeiro, para depois falar de velocidade, de aceleração. Aí o que é aceleração? Mudança de velocidade, né? Aí, o que é mudança de velocidade? Né? Então, assim, primeiro você faz força. A consequência é o quê? É sair do lugar, se você conseguir fazer força suficiente. Se você me tirou do lugar, você mudou minha velocidade. Se você mudou minha velocidade, você acabou é, exercendo gerando uma aceleração, né? Então, por que eu estudei isso tudo antes, né? Não sei, não concordo, inclusive. Mas a maioria dos materiais tradicionalmente trazem essa ordem, tá? Alguns, né? Alguns materiais, um material produzido pela pela USP, tá? Vou achar um momento para falar dele aqui. Pela USP, tá certo? E que eu disponibilizo ele para vocês, ele não começa falando, tá? Sobre com leis de Newton, não começa falando de cinemática.
tá? Pelo contrário, essa parte aqui, ó, do gref, é um gerado pela USP. Ele não começa. Ele começa a falar, ó, coisas que se deslocam, giram e se conservam. O que são coisas que se deslocam, giram e se conservam? Sinuca. Quando você está jogando sinuca, né, jogo de bilhar, você está falando de certa forma de quê? O que né, o título que é interessante aqui, né? Depois você lê com calma, não tem exercício, é bem tranquilo. Calma aí. Coisas que se conservam, tá? É lá no início. Beleza? Coisas que se deslocam é quando você está jogando sinuca, aquelas bolinhas estão se deslocando, elas giram. E o que a gente fala que se conserva? Você consegue bater a bola branca em uma outra colorida e transferir alguma coisa para ela, que é transferir velocidade. Então ele começa a falar do assunto dessa forma. E depois ele fala de força-peso, fala de gravidade, né? Que você solta um objeto, você vê ele acelerando, você vê ele aumentando a velocidade até bater no chão, né? Então, assim, é, isso que vem primeiro. A última coisa, tá? Que ele fala, pena que não está aqui, ele até chama assim, enfim, a matemática, que é a cinemática. Enfim, depois que você estudou força, estudou energia, estudou gravidade, massa, força, aí que você vai olhar qual é a consequência disso mesmo. Aí você vai estudar sobre cinemática. E geralmente, tradicionalmente, a cinemática é a primeira, né? A primeira matéria aqui é a cinemática. Então vamos lá. O exemplo clássico que eu estou fornecendo aqui para vocês, tá? Hoje é aulas não germinadas, né? Então daqui a pouquinho eu vou parar aqui. O que eu estou oferecendo aqui tradicionalmente aqui para explicar a terceira lei, né? A terceira lei fala de força, tá? Também fala de força, né? A segunda calcula, ensina a calcular. Então a terceira lei fala de dois carrinhos, um de ferro e um de imã, põe duas molinhas aqui, só para você perceber que a molinha vai esticar, né? Porque existe uma força de atração entre o ferro e o imã. Quem nunca brincou, pegou um imã e experimentou atrair alguma coisa, né? Então a gente sabe que o ferro é atraído pelo imã, ou o imã é atraído pelo ferro. As molinhas se estendem aqui, ó, deformam, que a gente fala, né? Mostrando que está atuando uma força entre os dois carrinhos aqui, ó, né? O ferro faz força no ímã e o ímã faz força no ferro. Quais são as características dessa força, né? Aí entra a nossa terceira lei, tá certo? Aí entra a nossa terceira lei. Aí entra a nossa terceira lei aí. Quais são as características dessa força? Bem, eu vou desenhar elas no corpo, porque ela está atuando, na verdade, no corpo. Então, vamos imaginar aqui que tem uma força reta, né? Que é uma força, tá? Que é o ferro atuando no ímã, Fi. Aí, o ferro puxando o ímã. E o ímã respondendo. E o ímã fazendo uma força no ferro. Tá? Então eu tenho a força que o ferro exerce no ímã, que eu chamei de Φ. Em termos de valores, né, elas são iguais. Se alguma delas fosse maior, uma das molas ia esticar mais, né? Se uma delas fosse, né, uma força maior que a outra, a molinha esticaria mais. E a molinha esticou a mesma coisa, mostrando que as forças são iguais. Então a força que o ferro faz no ímã é a mesma força que o ímã faz no ferro. Tá? Isso aqui em termos de módulo, né? Mesmo módulo, valor. Certo? Mesmo valor, sempre, sempre, sempre,
né? Então você empurrou a parede te empurrou. Você bateu na parede, ela também te bateu com a mesma força, né? Outras características, porque força é vetor. Se força é vetor, né, uma grandeza vetorial, né, um vetor, vetor tem direção, né, e tem sentido e tem módulo, né, que eu já falei, certo? E eu tenho 2 minutos. Beleza. Qual que é a direção das duas forças? Mesma. Direção igual. Sempre, sempre. Se for a terceira lei, sim, tá? Sentido, opostos. O sentido é oposto, sempre, tá? Sentidos opostos. Beleza? Então sempre será assim. Então isso aqui, todo mundo que realmente atender essas exigências aqui, vamos dizer assim, ó, elas se encaixam como se fosse o quê? Um par de ação, não gostei da cor, tá meio esquisito, né? Ação e reação. Ação e reação. Então, quando eu faço uma força sobre a parede faz. A minha ação é fazer força na parede. A parede responde, é reação, resposta. Reação da parede. Características: mesma direção, sentidos opostos e mesmo módulo. Toda força que apresentar a mesma direção, sentidos opostos e o mesmo módulo é ação e reação? Ou seja, é terceira lei? Não. Uma das principais características, aí eu encerro a aula, tem que obrigatoriamente atuar em corpos diferentes. Eu faço força na parede, essa força que eu faço está na parede. A parede responde, faz força em mim. A força que a parede faz está em mim, no meu corpo, certo? Então as forças são em corpos diferentes. Isso é o mais importante. Corpos diferentes, tá? Porque na próxima aula a gente vai analisar várias forças que têm direção igual, sentido oposto, mesmo módulo, mas não estão em corpos diferentes. Então não atende à exigência da ação e reação, não é terceira lei. Tá ok? O mais importante é esse aqui, ó, corpos diferentes. Tranquilos? Foi só uma introduçãozinha à terceira lei. Falaremos ainda da terceira lei. Tranquilos? Não se preocupem. Porém, na próxima aula.